como sempre. Por favor, vá até o Salmo de número 17. Lá no meio da Bíblia, contém o livro de Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 17. Essa oração poderosa de Davi e os ensinamentos que é contido aqui. Amém? Você que encontrou, põe-se sobre os seus pés, vamos fazer essa leitura em pés, por favor. Versículo 1. Diz assim: ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos a razão. Provaste o meu coração e viste de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quando ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as suas beneficências, tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina nos seus olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando, as suas gorduras se cercaram, e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos, fixam os seus olhos em nós para nos destruírem ou nos derrubarem por terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar sua presa, como um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-o, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela sua espada, dos homens que com sua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre enche os seus tesouros ocultos e os seus filhos estão fartos. Estes dão os seus sobejos ou as suas delícias às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face. Na justiça eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Amém. Davi, mais uma vez, tem a sua fé, a sua esperança em Deus e vai redigir o seu sofrimento, a sua angústia, e vai deixar claro: eu confio em Deus. Eu depositei a minha esperança, a minha confiança em Deus. Desses tantos tópicos que é contido nesse numeroso salmo, eu separei 4 que eu acho que é crucial para a compreensão e para a exortação e a edificação da igreja. O primeiro ponto é a proteção que Davi clama por Deus. Davi anseia pela proteção de Deus, pela cobertura de Deus. Como se Davi dissesse: Senhor, se levantar um príncipe contra mim, Senhor, se levantar uma nação contra mim, Senhor, se um rei vier contra mim. E Davi aclama por proteção, Davi clama por cobertura,
de Deus, pela proteção divina. Só Deus é capaz de fazer Davi ser livre, ou receber livramento, ou receber a proteção de Deus. E Davi então aclama. É visível no Salmo esse clamor, esse pedido a Deus. Então não se acanhe. Pode pedir proteção a Deus, pode se qualificar em oração diante de Deus, e essa qualificação é altamente espiritual, pode elevar os níveis de intimidade diante de Deus, ou seja, o seu momento de oração mais acirrada, o seu momento em jejum mais acirrado, o momento de busca a Deus em sua rotina, em seu dia a dia, no seu cotidiano. Pode aclamar por proteção, pode buscar. Deus, Ele vai proteger. Deus, Ele tem o poder para proteger. Deus, Ele tem a sua mão forte para proteger. Não duvide, você não está entregue aos inimigos, se você colocar a sua confiança em Deus. E o segundo ponto, ele põe a sua confiança em Deus, né? Ele coloca em Deus a sua confiança. Ele percebe que o inimigo está espreitando, está observando, está acompanhando os passos, esperando o momento da queda, o momento do tropeço, o momento em que Davi possa vacilar, mas Davi confia em Deus. É muito importante você aclamar por proteção a Deus e você conseguir esperar em confiança diante de Deus. Em esperança diante de Deus. Não precisa se abater a ponto de a sua boca começar a dizer dúvidas, inseguranças, a ponto de o seu coração começar a falar coisas que não convém. Então, exercite a sua confiança em Deus e clame por proteção. Terceiro ponto, a justiça. Davi clama pela justiça e ele crê na justiça de Deus. Ele crê que Deus é justo e que Deus, Ele vai fazer justiça. E eu quero que você entenda, por favor, que a justiça de Deus não é medida segundo a nossa meta, segundo os nossos cálculos, segundo o que a gente tem por medidas ou por forma de tirar as medidas. A medida de Deus, a justiça de Deus é segundo a sua própria medida, segundo a sua própria justiça. Deus é quem sabe o tanto e o necessário que será feito e o que é preciso ser feito. Deus, Ele sabe exatamente como agir. Então, clamar a justiça de Deus não é clamar a nossa própria justiça, no sentido de que é o que eu entendo por justiça, ou o que eu acredito por justiça, ou o que eu imagino. Não, a justiça de Deus, a maneira de Deus, o jeito de Deus é superior. Então Ele consegue ver o que eu não vejo, Ele consegue ouvir o que eu não ouço, Ele consegue entender o que eu não entendo, Ele percebe, Ele conhece as coisas que eu não conheço. Então a sua justiça é poderosa, ela é simplesmente infalível, ela é simplesmente gloriosa. Então não mede ou não tire as medidas segundo a sua própria justiça. Quarto ponto e o último, a fragilidade e o valor da vida do salmista. Davi aclama no Salmo 17 que ele é frágil, que a vida dele é frágil e que tudo é tão frágil, é tão debilitado, é tão curto, é tão mais. A vida era frágil, a fragilidade da vida, a incerteza da vida, a insegurança da vida. E Davi vai aclamar isso a Deus: Senhor, a minha vida é frágil e que ela seja valiosa aos seus olhos, porque eu sei que ela é valiosa aos seus olhos.
que eu sei que ela é preciosa aos seus olhos. Mas, se não for pelos seus olhos, o que me resta é a fragilidade que todo mortal tem, que toda vida tem, que todo ser vivo tem. A dificuldade e a fragilidade de se pôr vivo ou continuar vivo. Então, esses tópicos que eu quero relembrar ou salientar, esses 4 tópicos: a aclamação ou clamor pela proteção, a igreja, a confiança que Davi deixa, claro, em Deus, e a justiça que Davi pede diante de Deus, e a fragilidade, o reconhecimento da fragilidade da vida, a fragilidade da sua vida e o valor que ela mesmo tem diante dele e que seja preciosa diante de Deus. Então, com isso, a gente pode neutralizar as ações malignas e começar a apresentar diante de Deus um culto, diante de Deus uma adoração, diante de Deus um louvor. Como? Se você se colocou diante do Senhor e pediu proteção, se você colocou diante do Senhor a causa, a vida e aquilo que você tem por medo e por anseio, e confiou nele, confiando nele, você entendeu a sua justiça, entendendo a justiça de Deus, você colocou a sua fragilidade, a fragilidade da sua vida e o valor que ela tem, que Deus tem para você, pronto. A partir daí, você vira a página e comece a cultuar a Deus, comece a se entregar para Deus, comece a fazer com que as suas delícias, como lemos no Salmo 16 no domingo passado, que as suas delícias sejam o Senhor, que Deus seja o seu prazer, que todo o seu refúgio, toda a sua segurança, tudo aquilo que você tem por precioso, seja o Senhor, seja Deus o seu valioso, ou aquilo que é precioso para você. Então, conseguindo pensar assim, conseguindo fazer assim, apresente-se diante de Deus, e agora, ignorando as dores, ignorando a dificuldade, ignorando os intempéries da vida, ignorando a perseguição, ignorando aquele que disse que não é, aquele que disse que não vai chegar, aquele que disse que não vai acontecer, aquele que disse que você não vai viver, aquele que disse que você não chegará, aquele que se opôs, aquele que se pôs contrário à tua casa, a você, ou aquilo que você tem. Ignore tudo isso, deixe isso tudo para trás, deixe as suas dificuldades, os seus anseios, os seus medos, os seus traumas, as suas cicatrizes, as suas dores, as suas lutas, e põe-se diante de Deus em confiança, porque você aclamou a proteção de Deus, acionou a justiça de Deus, disse a Ele o quanto você é frágil, fraco, o quão valioso é o Senhor para você e o quão valiosa é a sua alma para Deus. Então, conseguindo ajustar isso, conseguindo fazer isso, vamos apresentar a Deus um louvor, vamos apresentar a Deus um culto racional, para que esse domingo seja consagrado, para que esse domingo seja separado, para que esse dia, que é o primeiro dia da semana, seja entregue a Deus voluntariamente. Você não vai entregar as dores, Deus de ouro.